Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Profundo. Hoje vamos direto ao ponto investigar algo que está mexendo muito com o mercado. A grande questão aqui é a seguinte: será que esses lucros históricos gigantescos que a gente está vendo no setor de distribuição de combustíveis no Brasil são só uma sorte passageira ou a gente está de fato diante de uma nova realidade estrutural? Para desvendar isso, a gente vai colocar uma lupa na Ultrapar, a famosa UGPA3 na bolsa, e testar a sustentabilidade desses resultados olhando para os fundamentos reais de longo prazo. Vamos lá? Bom, vamos começar com os dois pés na porta, 152%. Olha bem para esse número. O primeiro trimestre de 2026 entregou um salto no lucro líquido de 152%, quando a gente compara com o mesmo período de 2025. É um crescimento absolutamente explosivo. Isso literalmente deixa para trás aquele histórico de margens super voláteis que a empresa vinha apresentando e, claro, exige que a gente olhe para isso com muita atenção. Fica muito mais fácil de visualizar quando a gente coloca os valores absolutos de lado a lado. O lucro líquido bateu na casa dos 914 milhões de reais. É muita coisa. E não para por aí, tá? O EBITDA ajustado recorrente também decolou e foi para gigantescos 2 bilhões e 300 milhões de reais. De onde saiu tanta força? Basicamente, a Ipiranga puxou essa fila com ganhos operacionais e de estoque absurdamente robustos. E, claro, não podemos esquecer da consolidação da Hidrovias do Brasil, que deu aquele empurrãozinho de 10% na receita total da holding, batendo ali os 37 bilhões de reais. Mas olha, como em qualquer boa investigação, a gente precisa pausar a comemoração e ligar o senso crítico. A operação tá voando? Tá, com certeza. Só que o setor de distribuição e logística tem os seus fantasmas. E é aqui que entram os nossos suspeitos. Aqueles riscos clássicos da operação que poderiam muito bem atrapalhar ou até frear esse momento maravilhoso agora no próximo trimestre. E quem são esses suspeitos? A gente tem 3 ameaças principais no radar. Primeiro, a loucura geopolítica, principalmente lá no Oriente Médio, que joga o preço do petróleo numa montanha-russa. Se o preço global despencar de uma hora para outra, a Ipiranga pode ter perdas contábeis pesadas com o estoque que já comprou. Ou seja, exatamente o oposto do que ajudou a empresa no começo do ano. O segundo ponto é a pressão na necessidade de capital de giro. E, por fim, a velha conhecida sazonalidade, já que historicamente o segundo trimestre costuma ter um volume de vendas de combustível um pouco menor, mais acomodado. Isso ilustra perfeitamente o nosso segundo risco, o capital de giro. O que acontece na prática? Com o mundo todo instável, a empresa precisou importar mais combustível para garantir que não ia faltar produto aqui dentro. E adivinha, quando a empresa precisa comprar mais lá fora sob pressão, ela queima mais caixa, ela prende mais dinheiro no capital de giro. Isso acaba dando uma segurada no fluxo de caixa livre da companhia. Mas, para não dizer que é só dor de cabeça, a Ultragaz funciona aqui como um verdadeiro escudo, trazendo uma previsibilidade e uma defesa sazonal essenciais para o grupo todo. O que levanta uma dúvida cruel para quem está acompanhando essa história. A gente sabe que a taxa de juros está lá nas alturas e que o resultado financeiro da companhia ficou no vermelho recentemente por causa das novas captações de dívida. Então, a pergunta de $1 milhão é: será que esses juros altíssimos vão simplesmente engolir, vão devorar todo esse lucro operacional gigante que a gente acabou de ver? Ufa, a resposta curta e direta é um número que traz muito alívio. 1,5. 1,5 é o nível da alavancagem atual, ou seja, a relação da dívida líquida sobre o EBITDA. É um patamar extremamente confortável e que, inclusive, caiu em relação àquele 1,7 que a gente via no ano passado. Traduzindo isso, o risco desse custo com a dívida afundar a lucratividade da empresa é praticamente zero. A operação hoje tem uma verdadeira musculatura de EBITDA. A empresa gera dinheiro no dia a dia com tanta folga que paga as despesas financeiras e a depreciação dando risada. Mesmo se a gente somar todas as operações de risco sacado e colocar a dívida total ali na casa dos 13 bilhões e 400 milhões de reais, ainda assim não tem força para jogar o resultado para o prejuízo. Tá tudo muito bem sob controle. Agora, o que é realmente fascinante de notar aqui é o cenário maior. O Banco Safra apontou uma mudança enorme que está rolando nos bastidores do setor, a formalização do mercado. Sabe aquele mercado paralelo, cheio de fraudes e sonegação de impostos? Pois é, o cerco regulatório está fechando e expulsando essa concorrência desleal do jogo. E quem é que sai ganhando de lavada com essa limpeza? As gigantes tradicionais, como a Ipiranga e a Vibra, que já operam com tudo dentro da lei. Para coroar esse cenário super positivo, olha só o que a própria diretoria da Ultrapar comentou recentemente. Na última teleconferência, eles deixaram claro que a expectativa é que essas margens fortes continuem.
O grande segredo? Os preços aqui no Brasil estão muito estáveis, estão rodando com um mega desconto em relação ao preço de paridade de importação. Na prática, isso cria uma verdadeira redoma de proteção para o mercado interno, garantindo uma base muito, mas muito sólida para o próximo trimestre. Então, juntando todas as peças do quebra-cabeça, qual é o nosso veredito? Não é uma miragem. A Ultrapar está, de fato, passando por uma virada estrutural real e consistente. A gente está falando de um lucro recorrente que é sustentável, a rentabilidade da Ipiranga continua forte, e quando a gente soma isso com o peso da logística e a máquina super eficiente que é a Ultragás, a companhia pavimenta um caminho hiper seguro para o futuro. Para colocar os pingos nos is com dados reais, as estimativas apontam um lucro líquido recorrente no segundo trimestre de 2026, girando ali entre 680 e 810 milhões de reais. Sim, tem uma pequena queda, normal, já que aquele salto do início do ano teve uma ajudinha extra dos estoques. Mas, sendo muito sincero, estruturalmente a rentabilidade continua uma fortaleza. Para a gente fechar a análise de hoje, quero deixar uma pulga atrás da orelha sobre o macro no longo prazo. A gente viu o caixa forte, a dívida controlada, as margens de volta aos eixos. Mas, o principal, as regras do jogo mudaram. Com essa varredura no mercado informal abrindo cada vez mais espaço para gigantes do setor, será que essa ofensiva regulatória transformou de vez, de forma permanente, a vida e o futuro de empresas como a Ultrapar? É o tipo de movimento estrutural que a gente com certeza vai continuar acompanhando de perto. Um abraço para quem acompanhou o nosso estudo e até a próxima!